Olá, primeiro é o seguinte, agora a gente vai gravar para vocês a 11ª aula de filosofia, referente ao módulo 11 da apostila de vocês. Gente, ninguém mais, ninguém menos que o tema desse módulo é Platão. Tá? Agora, nesse módulo, nessa aula nossa, a gente vai ver a contextualização histórico-política da época em que viveu Platão. Tá? As principais teorias dele, mas principalmente a contextualização histórico-política da época que viveu e que professou a filosofia, o Platão. Primeira coisa que a gente tem que saber, Platão foi aluno de Sócrates. Então, assim, a maioria das obras do Platão cita Sócrates, ou reproduz diálogos do Sócrates. A gente tem uma grande mistura dos escritos do Platão, veja, com as observações que foram feitas pelas pessoas que leram sua obra, os acréscimos interpretativos, ou seja, as interpretações dos leitores da obra de Platão. Então, quando a gente pega a filosofia platônica, quando nós focalizamos a filosofia platônica, na verdade a gente está focalizando uma filosofia com muitas contribuições, certo? É um pacote muito grande, por ter sido uma obra muito importante na filosofia, que associava diretamente a vida social da polis grega à vida política, porque era o que acontecia socialmente naquela época, naquele contexto histórico na sociedade ateniense. Fora isso, todos que leram Platão acrescentaram suas interpretações, as suas opiniões. Então, gente, veja bem, o que a gente pode afirmar claramente a respeito da obra de Platão é que ele reconhecia que a vida social em Atenas, que a sociedade ateniense tinha como núcleo a vida política. Por quê? Veja, existia um grau muito alto de solidariedade entre os participantes, entre os membros das cidades-estado. Isso aí inclusive está citado na apostila, mas é muito simples da gente entender através de história civilizacional, né? Quando a gente fala das civilizações antigas, lembra? Em Durkheim eu falei sobre a colaboração mecânica e a colaboração orgânica. Lembra? Bom, enfim, eu não lembro se foi para... Eu acho que foi para vocês, de segundo ano. Nas sociedades mais antigas, todos os membros da sociedade tinham uma colaboração mecânica. Era uma coisa assim, inerente ao cidadão. O cidadão, por si só, pelo seu pensamento, ele contribuía com o bem-estar. A sociedade, o poder coercitivo da sociedade, os fatos sociais de Emile Durkheim, olha só, gente, que eu estou associando. Eles eram muito mais coercitivos do que numa sociedade moderna como a que a gente vive. Porque as pessoas se conhecem. É como cidades pequenas, tá? As pessoas se conhecem, todo mundo. Hoje em dia, mesmo em cidades pequenas, existe, cada um tem a sua função, coisa e tal. Mas, numa sociedade, num clã muito grande, numa sociedade de uma cidade-estado, todas as pessoas contribuíam para o bem-estar e para o funcionamento dessa sociedade. E, no juízo de Platão, assim como o de Sócrates, mas o de Platão, aqui nós vamos ver Platão, era importante que quem governasse as cidades, quem tivesse o poder
administrativo sobre as cidades-estado, fosse uma pessoa, nas palavras de Platão, fosse um filósofo que já tivesse encontrado a realidade. Porque, na verdade, para o ateniense, era importante manter a aristocracia longe do poder e revezar os titulares do poder frequentemente. Os mandados, né, que a gente tem hoje, os mandatos, né, a duração dos mandatos com T de tatu, mandado é aquele judicial, mandato é a duração do tempo que os políticos ficaram no poder. Os mandatos eram curtos, justamente para que todos tivessem a oportunidade de governar, de dar seus pitacos, né, de decidir os rumos da sociedade. Veja só, gente, essa história dos prazos curtos, dos mandatos curtos, tinha uma implicação ruim também, tinha um lado ruim também. Vocês concordam que o mandato curto dava pouco tempo de ação para esse administrador? E se por um acaso esse administrador fosse uma pessoa que não estivesse muito bem preparada para o convencimento, para a administração, para ter um discurso verbal e gestual brilhante para poder convencer a sociedade, esse administrador ele teria um mandato assim infeliz, né? Não seria bem sucedido. Como é que eu posso exemplificar isso para vocês? Gente, vocês devem lembrar quando a gente estudou os sofistas, que eram professores de retórica e que não davam muito valor para a verdade e para a virtude. Já o Platão, continuando a obra de Sócrates, acreditava que só a verdade e a virtude poderiam causar ao homem a paz, poderiam trazer a paz para o homem. Por quê? Porque Atenas e as outras cidades-estado gregas simplesmente poderiam, a qualquer momento, ser invadidas, uma invadir a outra, né? Poderia haver guerra entre elas. Por uma questão territorial, enfim, por várias questões que pudessem aparecer na época. Então, o administrador tinha que, no seu pouco tempo de mandato, ele tinha que usar da verdade e levar a sociedade ao maior conhecimento possível. Ele tinha que ter a virtude de falar a verdade. Ele tinha que ter a virtude de defender suas ideias apoiado na verdade. Defender o bem comum. Colocar o bem comum acima de qualquer outra coisa, de qualquer outro interesse. Mais ou menos como ocorre hoje, né? Zoeira. Desculpa. Gente, a sociedade ateniense representava para os cidadãos, né, o animal político grego representava uma extensão da origem do universo. Olha só. Para eles, o universo teria surgido a partir do momento da organização política das cidades-estado. Veja. Então, eles tinham, como se fizesse parte do cidadão, a política. O exercício do pensamento a favor do bem comum da comunidade, da própria cidade-estado. Olha só, isso aí fazia parte. É como um patriotismo assim exacerbado. A gente pode transportar isso para um patriotismo exacerbado. O país, hoje em dia, seria a razão de todos. A razão primordial, a razão a priori, a razão que vem antes da existência de todas as pessoas. Infelizmente, hoje nós não agimos dessa maneira. Mas em Atenas, na Grécia,
Essa era a realidade. A vida cultural, a vida social era totalmente baseada no convívio político, no convívio de debate, de troca de ideia. Na filosofia de Platão, Platão defendia que a dialética é aquela argumentação civilizada, tranquila, que vai, através de imposição de contrários às afirmações do interlocutor, levá-lo a reconhecer que ele está errado. Levá-lo a reconhecer que a ideia dele não é correto, certo? E só os filósofos da escola platônica, só aqueles que seguiram aquele princípio de verdade e de ética, né, de bem comum, poderiam ser os administradores das cidades-estado. Não aqueles políticos formados pelos sofistas que aprendiam a retórica, aprendiam a arte do debate, o debate acalorado, né, diferente da dialética, para defender ponto de vista deles. Nem sempre o ponto de vista deles era o melhor para a comunidade. Porém, eles eram treinados na arte de ganhar. Vamos trazer uma expressão nossa, bem atual, de meter o louco, de ganhar no grito. Sabe, meter o louco mesmo. Blá, 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 blá. O cara fala, é. Por quê? Porque ele se assustou com a retórica do outro. Mas se aquilo é verdade ou não, é uma segunda preocupação. Se aquilo é realmente o melhor a ser feito ou ser pensado, é uma segunda preocupação. Na escola platônica, a virtude, a verdade, o melhor para a comunidade, a ética, né, o bem comum, é o primeiro a ser pensado. Então, os legisladores filósofos, eles teriam já a garantia, uma garantia ética, de procurar o bem comum, de pregar o bem comum, de defender o bem comum. Já aqueles legisladores, aqueles governantes que teriam supostamente estudado com os sofistas, os pré-socráticos, eles poderiam ter poder de argumentação muito bom, né? Aquela discussão acalorada muito bem feita, a arte da argumentação muito bem moldada, muito bem consolidada, porém, talvez não defendessem o bem da comunidade. Gente, sobre Platão, sobre a contextualização histórica, nós temos isso que eu falei e a fundação da escola de pensamento do Platão, né? A escola platônica de pensamento. Era uma escola física mesmo, onde os participantes, onde os alunos deveriam discutir assuntos referentes à política, à cidadania, que nem todos exerciam. A gente sabe muito bem que a democracia incipiente, a democracia primitiva que ocorreu em Atenas não incluía todo mundo, certo? Alguns poderiam exercer a cidadania. Porém, os que exerciam a cidadania tinham direito ao convencimento. Poderiam ou não ser eleitos para governar a cidade. Governar a cidade não é como hoje em dia, o governador emite, é aconselhamento. É para ser um guia filosófico, um guia que dará os caminhos a serem seguidos pela sociedade, um guia que resolverá, um ancião, vamos dizer assim, um oráculo que pensará com ética e com honestidade e guiará os rumos da cidade-estado.
Gente, eu espero ter sido claro a respeito da vida de Platão, certo? A respeito da contextualização histórica e política da época em que Platão viveu, certo? Eu espero ter sido claro a respeito da metodologia sofista, certo? Qualquer nota, meter o louco, como se diz hoje em dia, ganhar no grito, como se diz hoje em dia, se é verdade, se vai fazer bem para as pessoas, se é aquilo realmente que acontece, é um segundo problema a ser pensado. Mas eu ganhei. Na discussão parece que eu levei a melhor. Você percebe que o sofismo ele é questionável porque ele nem sempre vem carregado de verdade, nem sempre vem carregado de bem. Né? Nem sempre o sofismo carrega o melhor para nós. Às vezes, as discussões são tão acaloradas e o cara que ganha, o cara que argumenta melhor, ele argumenta de uma forma tão convincente que as pessoas acabam aceitando a argumentação dele. Tá? Isso a gente nem vai entrar muito a fundo, porque tem outras raízes psicológicas na aceitação, certo? A gente vai entrar num campo de aceitação mental, certo? Porém, a aceitação pública naquela época significava a aprovação. Já os filósofos, eles, por uma garantia, né, eles iriam argumentar a favor do bem comum, por uma garantia ética. Por isso que o Platão tem uma frase: enquanto todos os governantes não forem filósofos, defensores da virtude e da verdade, o homem não encontrará a paz. Né? Deve ter alguma mudança nessa frase, mas é um negócio que a gente carrega desde da nossa licenciatura. Tá ok? Gente, a todos então eu desejo bons estudos, uma boa sorte e assim recomendo a todos que sigam a ética e a verdade, porque só assim, na minha opinião também, nós vamos nos ajeitar. O mundo vai começar a ter um pouco de significado. Quando eu falo seguir a ética e a verdade, a bondade e o belo, é pensar no próximo. Percebe? Pensar na coletividade. Tipo, gente, agora eu vou dar um exemplo bem crasso, né? Um exemplo assim horrível, né? Bem horrível mesmo, mas que vai fazer vocês pensarem. Vamos supor um banheiro de uma balada. Um banheiro público aí que a gente vai, que tem aquela plaquinha. Dê a descarga após o uso, não urine no vaso, depois de você outra pessoa usará, enfim, mantenha o ambiente limpo, aquela coisa toda. Né? Pode ser banheiro público, pode ser uma cozinha de uma república, que talvez vocês tenham que frequentar quando entrarem num curso superior que seja longe, aí vocês vão morar numa república, enfim. Um lugar público. Aí, você não faz aquilo que está determinado, porque você não está nem aí. Você faz de qualquer jeito. E também não se preocupa em deixar um ambiente bom para o próximo. Porque na tua cabeça, o pensamento não é ético. O próximo que se dane, eu nem sei quem é. E se fosse você? E se fosse você? Ah, quando eu entrei aqui estava nojento. Então, por que uma pessoa não tem ética, uma pessoa não tem princípios, não tem educação, não tem higiene, você vai entrar no barco dela? Você não vai ter essas coisas também? Para pensar. Então, vocês devem ouvir muitas pessoas falando assim, se cada um fizer a sua parte, não fica pesado para ninguém. Gente, pensa numa república, né? Numa cozinha comum. Eu morei em república. Tinha 9 pessoas na mesma casa. Gente, se cada um tinha uma patota lá que... Jesus Cristo, só por Deus. Mas assim, as outras pessoas eram 3 caras que vinham da mesma região, enfim, aqueles 3 lá eram...
mimadinhos, né? Que a gente pode chamar hoje em dia mimadinhos, porque na casa deles ou a mãe ou a empregada fazia. Mas quem foi para a República com aquele espírito de cooperação deixava a cozinha ajeitada. Acabava de comer, acabava de fazer a sua própria comida, que na República tem muito disso. Inclusive tinha uma lavanderia que todos nós usávamos, né? Também, sabe, deixar as coisas mais ou menos em ordem. Sujou a máquina de lavar com roupa muito suja, dá uma limpada na máquina, joga uma água, sei lá, enfim. Existem muitas coisas que se cada um de nós fizer um pouquinho, o próximo vai encontrar melhor. Ah, mas o próximo pode ser um porcão sujão. Vai deixar tudo zoado. Beleza. Aí, o próximo que vier depois do próximo, porque ele achou tudo zoado, ele vai fazer igual? Ele nem queria. Na verdade, a vontade dele era encontrar tudo limpo e deixar tudo limpo. Mas aí ele pensa, ah, não, o cara deixou de qualquer jeito para mim, vou deixar assim também. Gente, isso é ética. Então, se a pessoa deixou tudo desorganizado, tudo zoado, por exemplo, vamos supor que você seja um candidato a um cargo público. Aí você sucedeu um cara que fez uma zona, deixou tudo bagunçado. Porque ele deixou tudo bagunçado, você vai deixar tudo bagunçado também? Então, para que você está lá? Só para desfrutar do status e das vantagens? E o povo? E a tua comunidade? Gente, para pensar nisso. A ética é uma coisa muito importante. A partir de agora, a partir de Platão, eu vou sempre falar a respeito disso. Você é um chatinho a respeito de você pensar no coletivo e não pensar só em você, certo? E você tem que entender também que você é responsável pelos seus atos. A responsabilidade e a honra estão em assumir os seus próprios atos. Não em ser um briguento. Ah, não, eu vou defender a honra a qualquer preço, até o fio da espada. Vê lá, hein? Tá bom? Quero ver todos vocês com 50 anos, de onde eu estiver. Ou do céu ou do inferno, vão olhar e falar assim, olha lá o cara que estudou no objetivo naquela época está com 50, 60 anos. Ou 70, 90. Tá bom, gente? Então, um grande abraço a todos, bons estudos. Vamos parar de fazer zoeira, fazer a nossa parte. Por mais que o resto não faça, fazer a nossa parte. Agir pensando no próximo, como nós gostaríamos que pensassem em nós. Tá bom? Bons estudos.